Boa noite, pessoal do Instagram. Então, esse vídeo de hoje é o primeiro vídeo que eu vou fazer, ou vou tentar fazer, simultâneo no Instagram e no Facebook. Então, vocês podem ver que eu tô um pouco dividida, porque aqui tá o Instagram no celular e o Facebook tá aqui do lado. Que algumas pessoas só têm Facebook e pedem há bastante tempo para as lives serem em ambos, então hoje eu vou tentar isso, mas vamos ver o que vai acontecer. Espero que todos estejam me ouvindo, mas se der algum problema, qualquer coisa, vocês me avisem, tá bom? Oi, Mara, que bom te ter aqui. José tá sempre aqui por aqui também. Obrigada pela presença de vocês, boa noite. Espero que essa live seja muito boa. Então, que bom, tá dando para ouvir bem, né? Eu espero que ali no Face também, o pessoal do Facebook também tá me ouvindo bem. Acho que a luz também tá boa, né? A imagem no Face é um pouquinho mais ampla, aqui no Instagram é um pouquinho mais fechado, como é a minha primeira experiência, então é tudo novidade. Mas acho que vai dar certo, vamos lá. Se não, qualquer coisa a gente tenta de novo. Então, eu sou Manuela Uber, sou psicóloga, trabalho atualmente focada, né, na orientação de pais e psicoterapia infantil. Por quê? Porque, né, desde do meu ensino médio, né, quando eu fiz magistério, eu me apaixonei pelo desenvolvimento infantil. E comecei a perceber, né, e depois na psicologia também, que eu poderia ajudar as pessoas a cuidar do seu bem mais precioso, que são os filhos, né? O bem mais precioso de toda a humanidade, né? São as crianças. E que elas poderiam crescer de uma maneira mais saudável emocionalmente, né? E no decorrer desses 10 anos, eu só comprovei isso, né? Comprovei o quanto a infância está presente no discurso dos adultos, né? O quanto quando a gente faz terapia, quando a gente vai no psicólogo, a gente fala da nossa infância. A gente fala muito sobre a nossa infância, né? A gente acaba sempre se remetendo a questões da infância, porque a infância é o momento que nos forma, não é um destino, né? Existem várias questões que eu posso mudar como adulto, mas ele embasa a nossa história, né? É o início da nossa história. Então a infância é um lugar muito importante e um lugar cheio de possibilidades para o melhor e às vezes para o pior também, né? Então, muito preocupada com isso, eu decidi trabalhar mais focada na infância e na orientação de pais. Por quê? Porque eu tenho visto, né, um movimento muito bom, muito bonito dos pais, agora nos últimos anos, não desde lá dos 10 anos que eu me formei, né, isso não era tanto, mas agora os pais estão muito preocupados com os filhos, preocupados com esse desenvolvimento emocional, com como os filhos vão ser como adultos, né? Pensando neles, né, em como eles são, os pais percebem que eles querem que os filhos sejam diferentes. E, como eu falei no vídeo de segunda, a gente não sabe como fazer isso, porque os nossos pais nunca ouviram falar sobre isso, né? Provavelmente a maioria de nós também, recentemente que ouviu falar sobre educação emocional. É algo muito recente mesmo, né? E os pais já têm. Oi, Joyce, bem-vinda, obrigada por estar aqui, boa noite. Os pais hoje estão cada vez mais preocupados, né? A gente vê desde os estudos sobre psicologia, que datam de 1800 e pouco, né? A gente já vê uma preocupação dos pais em darem mais do que tiveram. Então, é um movimento natural dos pais quererem dar para os filhos o que não tiveram, né? Só que isso, até pouco tempo atrás, tinha muito mais a ver com questões materiais, né? Ou estudo, né? Pais que não tiveram possibilidade de estudar,
A gente ainda tem muitas pessoas, né, que fizeram só até a quarta série, porque moravam no interior e era muito difícil estudar. Então, esses pais querem dar tudo o que não tiveram. E esse tudo muitas vezes envolve questões materiais, os estudos, né? Mas hoje, mais recentemente, eu acredito que de uns 5 anos para cá, isso está ficando mais forte, dos pais compreenderem que eles também querem que os filhos tenham mais maturidade emocional do que eles, né? Os pais estão percebendo as dificuldades emocionais que eles têm e eles não querem que os filhos tenham. E aí estão mais preocupados, estão procurando mais ajuda, tanto que vocês podem perceber que teve um boom na internet, principalmente com a vinda do Instagram, de páginas que falam sobre educação de filhos, né? Existe uma quantia assim que eu nem sei mensurar, né? Eu tento acompanhar algumas, mas não dá para acompanhar todas. Existem muitas páginas e muitas não são de profissionais, são de mães compartilhando as suas experiências, né? E acaba que, e também de profissionais às vezes que defendem causas, né? Que defendem questões que eles acreditam, né? E isso acaba ficando um pouco confuso. Então, também pensando sobre isso, eu decidi fazer a minha página e compartilhar um pouco com vocês sobre o que eu penso de tudo isso, né? Qual a minha postura? Porque cada profissional, cada pessoa tem a sua postura, né? E faz as suas leituras. E aí, o nosso assunto de hoje, eu vou tentar fixar aqui. Vocês sabem que recentemente que eu aprendi a fixar, né? Então, às vezes eu tenho um pouquinho de dificuldade. Acho que ali no Instagram, no Facebook já ficou o título. No Face é a minha primeira vez, então eu não sei. Mas acho que já tá ali. Aí, o tema de hoje, né? O que o meu filho realmente necessita. Por que esse tema? O que eu quero dizer com isso? Eu percebo nos atendimentos e na procura dos pais que eles estão muito preocupados com isso, né? Com o que realmente eles precisam dar aos filhos. Porque como a gente tem esse boom de informações, é muita coisa que se fala, né? Se fala e de várias, às vezes até o mesmo assunto tem várias maneiras que se fala, né? A questão dos limites, obediência, birra, né? Cada profissional fala de uma maneira, cada profissional defende um jeito, né? Então isso acaba ficando confuso mesmo quando nós somos pais, né? Quando a gente tá tentando decidir o que fazer com o nosso filho e ali na vivência, né? Então, é aquela situação, né? A coisa tá acontecendo, então não dá pra parar, pensar, avaliar muitas vezes, né? Tá acontecendo. E aí que eu decidi, né? Vou falar um pouco sobre isso. Por que também? Porque eu não sei se vocês perceberam, né? Eu participei, agora recentemente terminou, de um grupo de estudos, de um livro de dois autores que eles são renomadíssimos no desenvolvimento infantil, que é a Tina e o Daniel. Eles são americanos, se não me falha a memória, e eles têm pesquisas longitudinais, né? O que isso quer dizer? Que eles acompanham desde criança até as pessoas ficarem adultas. Então, são pesquisas muito importantes na psicologia, porque a gente precisa saber não só quando a pessoa é criança, mas como que essa criança se torna adulto, como que ela é quando ela é adulto. E esse livro traz algumas dessas pesquisas deles, né? E eles se perguntaram exatamente isso para escrever esse livro: o que é que um filho realmente precisa dos pais? Né? E aí eu achei muito interessante porque é algo que eu sempre penso também: o que realmente se precisa dar a uma criança para ela ser emocionalmente saudável, para ela ser um adulto
mais estável, que saiba lidar com as suas emoções, né? Que não se descontrole com as situações, que saiba não perder a cabeça, né? Que é tão difícil quando a gente é pessoas mais agitadas, mais ansiosas, mais tempestivas, né? Nós sabemos, como adultos, que é difícil. Então a gente não quer que as crianças sejam adultos assim. E eles também. Eles pensaram sobre isso. Como que, né? Como que se cria uma criança para ser um adulto emocionalmente saudável? E a conclusão que eles chegaram depois de bastante tempo pesquisando, e até eles pesquisaram pesquisas, né? Eles estudaram pesquisas que já existem, comprovaram, né? Com os estudos deles. E eles perceberam que tudo que uma criança mais precisa é de presença. Oi, Bruna, seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui conosco. Tudo que uma criança mais precisa é de presença. E o que isso quer dizer, né? Os pais estão o tempo todo do lado da criança. Não é tão simples, né? Essa presença, ela envolve muitas questões. Ela envolve a questão de eu conseguir olhar para a criança. E o que é isso, né? O que é olhar para a criança? É eu conseguir perceber a criança como ela é, quais as necessidades que ela tem. Porque quando nós somos pais, a gente acredita, né, e é nosso papel, educar os nossos filhos. Mas nós vemos e aprendemos a educação como um moldar. E eles falam que a educação é mais um orientar, que nós precisamos perceber o que a criança necessita, para daí dar. Um exemplo, né? Que até eu falei na live passada, quando a criança tá no mercado lá, tirada no chão, fazendo aquela birra porque ela quer alguma coisa. Quando eu estou nesse papel de moldar, eu fico muito mais preocupado em sanar, em parar a birra. Eu quero que a criança pare. Porque, claro, tá me fazendo passar vergonha, né? Tá me fazendo várias coisas. Quando eu me coloco nesse lugar da presença e observo o que o meu filho precisa, eu enxergo uma criança que tem uma imaturidade emocional, que não sabe lidar com o que ela está sentindo. E aí eu me dou conta do que é que ele precisa. Ele precisa aprender. Ele precisa aprender a lidar com aquilo. Entendem a diferença? Me digam aí se tá meio confuso ou se dá para entender. A diferença entre eu responder o que a criança quer e perceber o que é que ela precisa. Né? Porque muitas vezes, quando a criança tá fazendo a birra e eu só quero que ela pare, eu vou lá e faço o que ela quer. Se ela quer um biscoito, eu compro o biscoito. Tá bom, eu compro, né? Porque eu quero resolver como adulto. Quando eu percebo o que é que a criança precisa, eu entendo mais isso. Ela não tá sabendo lidar com a frustração. Então ela precisa aprender a lidar com a frustração. Mas é claro que eu não vou deixar o meu filho em sofrimento. Eu vou acolher aquele sofrimento, né? Eu também consigo enxergar isso, que uma criança, quando ela tá fazendo uma birra, que a gente conversou na live anterior, né, que nós profissionais da saúde mental e da saúde infantil, né, a gente chama de explosão emocional. Que tem uma diferença muito importante aí, né? Quando acabar essa live, vocês podem ir lá olhar a outra. E é mais uma questão que a criança está nos mostrando o que ela não sabe e não o que ela quer. Ela está demonstrando que ela não sabe lidar com aquilo. Então, quando eu estou disponível, que eu falei no vídeo de segunda também, não sei se vocês viram, né? Que a presença tem a ver com a disponibilidade emocional. Quando eu estou disponível emocionalmente, eu consigo perceber o que o meu filho precisa. Eu estou conectado com ele.
E é isso que nesse livro que eu estava falando para vocês, eles falam muito sobre conexão, mas conexão emocional. Porque muitas vezes, né, é algo que eu escuto bastante no consultório. Eu dou tudo que o meu filho quer. Eu dou tudo que o meu filho precisa, né? A gente até usa essa palavra, que a gente dá tudo o que eles precisam e ele continua assim. Mas será que eu tô dando tudo o que a criança precisa ou o que eu acredito que ela precisa? Difícil, né? A gente pensa que esses questionamentos são fáceis, mas eles não são. É muito difícil. É difícil fazer isso com os adultos. Quando nós escutamos alguém, quando um amigo vem nos dizer algo, a gente normalmente pensa no que a gente gostaria, no que a gente acha que ele precisa, e não no que ele está precisando. E a disponibilidade emocional tem a ver com isso. Tem a ver com prestar atenção no que o outro precisa e não no que eu acho que ele precisa. E não é fácil, né? Por isso que eles vêm pesquisando muitos anos sobre isso, né? E fazendo grupos de pais, fazendo grupos de orientação sobre isso. Inclusive, eu já tive grupos de pais, né? Infelizmente no momento não tá tendo. Grupos de mães presencial, né? Onde nós trabalhávamos essas questões de o que a criança necessita, como lidar com as questões, né? Um pouco do que eu estou fazendo também no grupo que eu tenho no WhatsApp, mas é um pouquinho mais difícil do que no presencial. Eu ainda sou uma pessoa do presencial, prefiro. Então, essa questão da presença, ela é bem complicada, assim, ela é bem complicada por quê? Porque, como eu estava falando antes, a gente não teve. Se vocês pararem, né, e pensarem na infância de vocês, como que era? Obrigada, Flávia. A Flávia tá ali no Facebook nos acompanhando também. Obrigada pela presença. Se vocês pararem para pensar na infância de vocês, como que era? Os pais de vocês conseguiam fazer isso? Eles conseguiam perceber vocês, olhar para vocês, para a criança que vocês eram, para a necessidade que vocês tinham? Ou eles tinham as dificuldades deles, né, e acabavam fazendo isso que foi o que eles aprenderam, de ser, de ser esse pai que molda, né, esse pai que coloca a criança no que ele acha correto. E a educação passa por isso, né, passa por esse moldar algumas questões, mas não é só isso. A questão também é de orientação, orientação do que a criança está sentindo. E é muito interessante a gente parar e pensar na nossa infância, porque a gente vai perceber que a gente faz coisas muito semelhantes aos que os nossos pais faziam. Porque esses comportamentos são aprendidos, são modelos. O nosso modelo de educação é os nossos pais. Então é muito difícil fazer diferente mesmo. É necessário estudo, né? É necessário orientação, muitas vezes ajuda. E eu percebo que os pais ainda têm muita dificuldade nisso, né? Dificuldade em perceber que precisam de ajuda. Ainda hoje eu estava falando com uma amiga fonoaudióloga, né? E ela também está muito preocupada que os pais têm demorado muito a procurar ajuda. E na fono isso é mais forte ainda, né? Porque com as questões da fala, se a gente demora depois, muitas vezes fica sempre com uma dificuldade, né? É sempre algo que tu tem que fazer um esforço muito grande. E na psicologia não é tão diferente, porque a gente vai aprendendo e vai entendendo aqueles conceitos como verdade e depois fica difícil de mudar. Tanto é que quando a gente faz terapia como adulto, é difícil mudar algumas questões.
É difícil olhar para aquilo e pensar que não, o jeito que eu fiz até hoje tá me fazendo mal, eu não quero mais agir dessa maneira. Então é bastante complicado, né? E os pais têm uma dificuldade grande. Por quê? Porque se diz ainda hoje, né, que o filho é teu, você tem que saber o que fazer. Não deixa de ser uma inverdade, né? O filho é seu, em muitas coisas você vai saber o que fazer, né? Mas se você tiver essa conexão, essa disponibilidade emocional, se você conseguir fazer isso, porque senão se torna muito difícil. E o psicólogo é a pessoa que enxerga o que nós não enxergamos, né? O psicólogo é uma pessoa que estuda para isso, né? Muitas pessoas ainda acham, mas eu vou no psicólogo só para conversar, né? Ainda é um pensamento de muitas pessoas, né? Porque sim, nós trabalhamos com a fala, é através da conversa. Mas psicólogo não só conversa, assim como não dá conselhos. Psicólogo não dá conselhos. Nós fazemos orientações baseados em toda uma teoria que nós estudamos e baseado no que cada pessoa traz. A minha orientação para uma família é totalmente diferente para outra família, porque ela é baseada no que aquela família precisa, no que aquela família pode fazer, porque tem algumas questões que a gente não consegue fazer, ou que a gente vai precisar muito mais tempo, né, para conseguir fazer. Então vai precisar trabalhar mais essas questões com o psicólogo em terapia para conseguir fazer. E os conselhos, né? Quando um amigo vem falar comigo e eu dou um conselho, eu falo sobre o que eu penso sobre aquilo, não é verdade? Quando vocês aconselham aí um amigo, a gente fala sobre o que nós faríamos naquela situação. O psicólogo jamais vai fazer isso. Até se vocês vão em um psicólogo que faça isso, desconfie. É uma postura que nós não devemos tomar. Porque não sou eu. A terapia não é sobre o psicólogo. A terapia é sobre o paciente. É sobre a pessoa que procura. É sobre a sua família. Não é sobre o psicólogo. E por isso é muito diferente de conselho. E por isso também, que é a outra questão que as pessoas perguntam, né? Por que psicólogo não atende família e não atende amigos? Porque aí existe uma outra relação, né? Com família e com amigo, eu sou a Manuela. Então eu tenho muitos sentimentos envolvidos, tem as coisas que eu penso sobre aquilo, que eu enquanto pessoa penso sobre aquilo, né? E eu não consigo, fica muito difícil de separar o que eu penso do que o que a pessoa precisa. Oi Irani, oi Norberto, sejam bem-vindos. Por isso que psicólogos não atendem conhecidos, e eu particularmente não atendo nem ao mesmo tempo pessoas da mesma família. Então, às vezes, acontece, né, é bastante comum de o filho e a mãe estarem precisando de atendimento. Ou um dos dois vai ter que procurar com outro profissional, ou um deles vai aguardar, né? Normalmente a gente atende primeiro a criança, né? Depois a mãe. E por uma questão até da escolha das mães, né? Elas preferem. Por quê? Porque são pessoas muito próximas. Isso também atrapalha o ouvir do profissional, porque o psicólogo precisa ser uma pessoa neutra, uma pessoa que não mistura nada. Quando alguém está conversando com um psicólogo, o psicólogo está pensando exatamente no que a pessoa está falando e nas teorias todas que a gente fica pensando também, né? E relacionando aquelas questões com as teorias, o que eu posso fazer, que técnica que eu posso aplicar.
Então, quando o psicólogo tá ali, quietão, né, ouvindo, é isso que ele tá fazendo. Ele tá relacionando a tudo que ele já estudou. E não ao que ele pensa. Não ao que ele julga ser certo. Por isso, esses dias até eu postei, né, que o psicólogo, ele não julga. Nós não estamos aqui para julgar, uma pessoa não nos procura para ser julgada, né? Isso já acontece bastante aí, né, fora, na nossa vida. O profissional não julga certo ou errado. Ele ajuda a gente a entender por quê. Por que eu ajo dessa maneira? Por que eu faço isso? Por que eu continuo fazendo as mesmas coisas, mesmo não querendo? Ou, né, por que o meu filho está agindo dessa maneira? O que está acontecendo com a criança para ela estar muito agressiva? Ou para ela ter tido uma mudança de comportamento? Ou também, que aparece bastante, por que a criança está com dificuldade para o desfraude, o desmame, deixar a chupeta, né? Por quê? É isso que um psicólogo faz, e não o que ele acha, e sim o porquê, os motivos que levam isso a estar acontecendo, baseados na história e baseados na terapia, na teoria, desculpa. Por isso também que a psicoterapia infantil, primeiro se faz uma escuta, né, ou várias, dependendo da demanda, né, com os familiares, principalmente mãe e pai, mas muitas vezes se a criança convive com os avós, com uma babá ou uma tia que cuide dele, né? As pessoas que mais convivem com a criança precisam ser ouvidas. Por quê? Porque é preciso saber da história para entender os comportamentos, para entender os sentimentos e para ajudar nisso, né? Por isso que é muito importante esse primeiro momento, né? E com o adulto também. As primeiras sessões são de conhecimento, eu costumo dizer, né? Eu estou aprendendo quem é essa pessoa que me procurou, né? Primeiro eu preciso saber quem ela é, a história, como que ela se formou, como que ela chegou nesse adulto hoje, para daí sim conseguir intervir, conseguir ajudar a pessoa, seja no que ela estiver necessitando, né? Muitas pessoas também têm dúvidas sobre a duração da terapia, né? Porque ainda hoje se fala, eu vou ficar em terapia para sempre. E não existe um tempo certo, né? Eu não tenho como dizer que uma pessoa vai ficar 10 sessões. Mas isso depende muito da demanda, do o que é demanda, né? Que às vezes a gente fala demanda e acha que todo mundo sabe. Demanda é o que a pessoa traz, é qual é o problema, o que é que a pessoa quer resolver. Depende muito disso. Depende do quanto isso está enraizado, o quanto a pessoa tem dificuldade para mudar isso. Mas já me aconteceu, por exemplo, quando eu ainda estava lá em Joinville, de atender uma pessoa uma vez. E quando ela voltou na segunda, ela disse que ela estava muito bem, que ela não estava mais precisando. E o que será assim? Que aconteceu uma mágica? Não. Essa pessoa tinha já uma demanda um pouco mais elaborada. Ela estava precisando falar sobre algumas questões, estava precisando entender alguns pontos e eles eram muito pontuais. Eles eram específicos de uma situação, né? E aí, quando ela resolveu isso, quando ela conversou sobre isso, né? Fiz algumas orientações, né? A gente pensou sobre algumas questões que faziam ela pensar daquela maneira. E isso esclareceu de uma maneira para ela os pensamentos, os sentimentos dela, que ela estava bem. Então não tem como, né? Não tem como a gente saber quanto tempo uma pessoa fica em terapia. Mas sim, as questões emocionais normalmente demoram um pouco mais de tempo do que essa pessoa. Ela foi rara, assim, eu acho que
Nos meus 10 anos de profissão, de clínica, eu devo ter tido umas 5 pessoas assim, né? É bem raro uma pessoa já estar tão, tão bem assim, né? Ela só precisava mesmo de algumas confirmações, de algumas clarear algumas questões e ela conseguiu mudar muitas coisas que faziam ela sofrer. E isso é maravilhoso, assim, é um sentimento muito bom mesmo, isso é inexplicável, né? Quem é psicólogo aí sabe que tem alguns psicólogos que estão aqui comigo, né? E o quanto é bom quando uma pessoa ou famílias ficam bem. O quanto é bom perceber que uma família que estava desorganizada, que estava. Tem mães que chegam que não aguentam mais, né? Que estão muito sobrecarregadas, que estão muito cansadas, que não estão mais aguentando. E depois de algumas sessões, né, de umas orientações, de alguns pensar sobre algumas questões, a pessoa se transforma. As crianças se transformam, né? As crianças é muito fácil da gente perceber como elas mudam, né? Mudam muito mais rápido do que nós adultos. Isso é muito bom perceber o quanto é possível ajudar, o quanto é possível mudar aquilo que não tá bem, aquilo que tá gerando sofrimento. Porque muitas pessoas chegam num sofrimento de tantos anos que elas acreditam que nunca vai mudar. Ou mesmo com essas questões da educação, a gente foi educado dessa maneira, os nossos pais foram educados dessa maneira, então a gente não vê saída. Só existe esse jeito de ser. E quando as famílias percebem que não, que existe outro jeito de ser, e que esse jeito pode ser muito mais leve, esse jeito pode ser muito mais tranquilo para todos, né? Porque não é só o bem-estar da criança que importa, é o bem-estar dos pais, é o bem-estar da família toda. Essa conexão de que nós falamos do que a criança precisa, ela não faz bem só para a criança, ela não é importante só para a criança, porque quando nós nos conectamos com a criança, com o filho, quando nós estamos presentes, quando nós fazemos esse exercício de estar disponível emocionalmente, de prestar atenção no que ele precisa e não de me sentir responsável por resolver tudo o que ele precisa, isso fica muito mais leve e isso faz com que nós comecemos a fazer isso conosco. Porque essa é, acho que o maior presente que um filho traz. A possibilidade de reelaborar muitas questões nossas nos pais. É possível mudar também essas questões conosco, saber nos acolher, saber nos acalmar, saber perceber as nossas emoções, saber perceber o que é que eu necessito. Porque muitos de nós não sabemos. Nós não fomos educados assim. Então é muito difícil. É muito difícil perceber o que é que eu estou precisando. Muitas vezes a gente só se sente irritado, nervoso, com raiva, né? Sai por aí xingando todo mundo. Mulheres são mais de chorar, né? De ficar numa angústia tão grande que precisa chorar para sair. É porque nós não prestamos atenção, nós não conseguimos prestar atenção no que a gente sente. E fazer isso com as crianças nos dá a possibilidade de aprender a fazer conosco. E eu acho isso lindo na relação de pais e filhos, essa possibilidade de também se modificar, de também aprender. E quando se fala, né, que o filho também ensina, tem muito mais a ver com isso. Tem muito mais a ver com o que nós aprendemos enquanto nós ensinamos. Não só que as crianças sabem mais do que nós, não é isso. E por isso também
que eu gosto e decidi orientar, fazer orientação de pais, criar essa página. Porque eu percebo que muitas coisas ficam confusas, né? Muitos discursos ficam confusos por aí na internet. Mas hoje eu tentei falar sobre um assunto que eu ainda vou falar muitas outras vezes sobre ele, né? Sobre o que a criança mais necessita, que é da nossa presença, da nossa disponibilidade, que é de se sentir seguro, né? Não só fisicamente, porque eu vejo muitos pais que mantêm a segurança física da criança, né? Mantém ela longe de perigos, mantém ela longe de tudo. Mas uma criança precisa se sentir segura emocionalmente. E isso é bem complicado, porque se sentir seguro emocionalmente tem a ver também com o potencial que eu vejo na criança. Será que vocês aí sabem qual é o potencial do filho de vocês? Porque às vezes o potencial das crianças, dos nossos filhos, é algo que nos incomoda. É a criança ser super questionadora. É a criança, né, que é agitada. Isso às vezes cansa, mas é o potencial dela. Isso quer dizer que eu não vou fazer nada? Não, não quer dizer. Quer dizer que ela precisa ser orientada. Ela precisa entender que nem sempre o outro está disponível, nem sempre o outro está bem. Isso é muito importante para a criança. É um aprendizado muito importante. E também tem a ver com a nossa disponibilidade emocional. A disponibilidade emocional, muitas vezes, vai passar por isso, vai passar por esse filho. Hoje eu estou muito cansada, mas a gente pode conversar sobre isso amanhã. Só que nunca, jamais esqueça que você disse que ia conversar amanhã. Isso tem a ver com a confiança. Isso faz uma criança saber que nós estamos prestando atenção nela, que ela é importante para nós. E isso é tudo que uma criança precisa. Ela precisa saber que ela está sendo vista, que ela é importante. E a importância a gente não faz dando tudo que a criança precisa. A gente faz cumprindo as nossas promessas, cumprindo os combinados, dando limites, ensinando como é a vida, ensinando sobre sentimentos, sobre emoções que nem sempre vão ser boas. É muito complexo, mas é algo que eu estou disposta a ajudar vocês. Eu estou aqui para isso. Então, se ficar dúvida sobre alguns desses pontos, né, saibam que eu vou estar aprofundando eles agora nos próximos dias, mas também vocês podem me mandar mensagem ali no Face pelo Messenger, aqui no Instagram pelo direct ou mesmo pelo meu celular mesmo, pelo WhatsApp. Ele está disponível em ambas as plataformas, o meu número. Então vocês podem entrar em contato comigo. E se ficaram com alguma dúvida também, pode me perguntar agora. Algumas outras pessoas foram entrando, mas foi ficando meio confuso aqui meu Instagram hoje. Aí foi ficando todo mundo junto. Aí eu não tenho certeza se as pessoas estão aqui, a Caroline, ou se só deram uma espiadinha e já saíram, né? Acontece. Mas hoje eu tentei falar um pouco sobre o que realmente as crianças precisam e um pouco sobre como é o trabalho do psicólogo, né? Como é o meu trabalho. De outros psicólogos eu não sei. Eu imagino que sejam semelhantes. Mas como é o meu trabalho? Aqui eu me proponho, né? Que é estar junto com as famílias nessa caminhada que eu acho a mais importante da vida de alguém. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa
é só me mandar. E acho que deu certo nossa live simultânea aqui, por mais que tenha ficado com esse olhar engraçado, né? Mas acho que deu certo. E até quarta-feira que vem, às 19 horas, nosso encontro marcado. Boa noite. Beijo.